Sabe quando a gente pensa em fazer a primeira venda online e parece assim um labirinto sem fim? Pois é, a ideia aqui hoje é justamente desvendar um mapa, um caminho bem simples, bem direto, para tirar qualquer um do zero e colocar na trilha do primeiro cliente. É aquela sensação, né, de ter uma ideia que parece genial, mas na hora de dar o primeiro passo a gente simplesmente trava. Fica naquele planejamento eterno que nunca vira ação. Mas olha, a boa notícia é que isso é super comum e, mais importante, tem uma saída. E aqui que está o pulo do gato. O problema quase nunca é o produto ou a ideia em si. O verdadeiro obstáculo é o mapa que a gente está tentando usar. É que, na maioria das vezes, a gente escolhe o caminho mais difícil, o mais complicado, sendo que existe uma rota muito, mas muito mais simples. Então, vamos começar falando da maior barreira de todas, a tal da armadilha da complexidade. Sabe o que é isso? É aquela ideia de que tudo tem que estar perfeito, 100% pronto, antes de sequer pensar em vender. É aí que a gente se sabota. Vem aquela voz que fala: primeiro eu preciso gravar o curso inteiro. Ou então, não, primeiro eu tenho que escrever o e-book completo, da capa à contracapa. A gente coloca essas tarefas gigantescas na frente de tudo e qual o resultado? É óbvio, paralisia total. O projeto fica ali, na gaveta, e nunca vê a luz do dia. Mas é aqui que vem a grande virada de chave. A ideia é que, sério, muda completamente o jogo. Ao invés de ficar meses e meses criando um produto na esperança de que alguém compre, a estratégia é fazer o exato oposto. É isso mesmo. Venda primeiro, crie depois. E essa comparação aqui mostra isso de um jeito perfeito. De um lado, armadilha, o caminho complicado. Construir um curso inteiro, gravar por semanas e no fim ficar torcendo para vender. Já do outro lado, com o mapa certo, olha como fica. Primeiro, defina a sua promessa, o que você resolve. Segundo, faça a primeira venda. E terceiro, entregue ao vivo. Pode ser numa chamada de vídeo, numa mentoria. É simples, é direto e totalmente focado na ação. E a essência de tudo é essa aqui. No comecinho, esquece lançamento complexo, esquece tráfego pago, esquece funil de vendas mirabolante. A primeira venda, aquela que vai destravar tudo, não acontece por mágica ou automação. Ela acontece de um jeito muito mais simples. Numa conversa um a um. Uma interação humana, real, direta. Ok, beleza. Mas como é que funciona essa conversa na prática? Como é que um bate-papo vira uma venda? É exatamente isso que a gente vai ver agora, um roteiro bem prático, com 5 passos para guiar essa interação. E a estrutura é super lógica, olha só. Tudo começa com a cortesia, né? Para quebrar o gelo, criar uma conexão. Depois vem a sondagem, que é a hora de ouvir, de fazer perguntas para entender de verdade qual é a necessidade da pessoa. Aí sim, com essa informação em mãos, vem o argumento, que é onde a sua solução entra. É claro que podem surgir dúvidas, as objeções, e é super importante estar preparado para isso. E por fim, o encantamento, fechar a venda e entregar tanto valor que a pessoa fica encantada. E no meio de toda essa conversa, o foco tem que estar em 3 pontos-chave. Primeiro, entender a dor. Qual é o problema real que a pessoa está enfrentando? Segundo, qual é o desejo? Onde ela quer chegar? Qual é o sonho dela? E terceiro, usar prova social. Mostrar que a solução funciona. Talvez com um exemplo de antes e depois. Isso cria confiança. Beleza. Até aqui, a gente viu o como fazer. Agora, vamos mergulhar no porquê isso funciona. A resposta está na lógica por trás do que as pessoas, de fato, compram. É que muita gente confunde preço com valor, mas são coisas bem diferentes. Preço é o que alguém paga em dinheiro. Agora, valor é o que a pessoa acredita que aquilo vale. É a percepção da transformação. E o grande segredo é esse. É o valor percebido que define até onde o preço pode ir. Se o valor for lá no alto, o preço vira só um detalhe. Mas como é que se constrói esse valor todo? A resposta é uma das coisas mais antigas e poderosas que existem: histórias. Ninguém compra produtos. As pessoas compram as histórias que esses produtos contam, a transformação que eles prometem. E não tem jeito melhor de comunicar isso do que com uma boa história. Isso leva a gente para um conceito fundamental: o benefício emulado. O que é isso? É quando a história é tão boa, tão envolvente, que a pessoa consegue sentir na pele o benefício do produto antes mesmo de ter. Ela meio que emula, ela experimenta a sensação do resultado final só de ouvir. Por isso, uma grande história não descreve um produto, ela cria esse benefício emulado. O objetivo é fazer a pessoa pensar: nossa, é isso que eu quero. Eu já consigo me imaginar assim.
E agora, a gente chega na parte final, que talvez seja a mais importante, o verdadeiro campo de batalha. E ele não está no mercado, não está no produto. O maior obstáculo para fazer a primeira venda, na verdade, é interno. E essa frase nossa, ela é muito forte. O problema não é a falta de dinheiro, é a vergonha. Muitas vezes, o que impede alguém de começar não é a falta de grana. É o medo do que os outros vão pensar, é a vergonha de se expor, de oferecer algo. Porque se a vergonha está no caminho, o problema nunca foi dinheiro. Foi sempre essa barreira interna. É preciso mudar a forma como se enxerga a venda. Vender não é sobre empurrar algo para alguém, é sobre oferecer uma solução. É uma ajuda, é transferir um benefício. Vender, no fundo, é uma bênção, tanto para quem vende e ajuda, quanto para quem compra e tem um problema resolvido. E aqui que mora a verdadeira independência, no conhecimento que a gente coloca em prática. Aprender a vender, que no fundo é aprender a conversar, a contar uma história, a oferecer uma solução, é a habilidade que realmente liberta. Porque, como a frase diz, é isso aí, quem aprende não depende. Então, para a gente fechar, a complexidade só serve para paralisar. É a simplicidade que liberta. A jornada não começa com um produto perfeito e finalizado. Ela começa com uma única e simples conversa. O mapa está aí, bem claro. A pergunta que fica agora é: com quem vai ser a sua primeira conversa?